Opa, então. Houveram algumas mudanças entre a primeira e a segunda sessão. A Verônica infelizmente não pôde mais participar, então no lugar dela entrou o Lucas. Então vai ser como se sempre tivesse sido o Lucas e nunca a Verônica. E na próxima sessão, e na próxima sessão, elas não puderam ser gravadas, então eu vou narrar mais ou menos o que aconteceu nelas. E é isso aí, aproveita. Depois deles dormirem, eles chegarem no hotel no dia anterior, eles dormiram. E o Nines, ele acabou tendo um sonho estranho. Ele sonhou que ele estava num lugar escuro, como se ele estivesse caminhando pelo abismo. Um lugar que não tinha nada, era só um monte de escuridão, um breu eterno. Quando ele estava caminhando, ele começou a ouvir a voz da Verônica, chamando por ele. Então ele foi em direção à Verônica, por favor. Alguém me aquela ajuda. suposta voz da Verônica. Nines? E quando ele achou a Verônica estava com uma expressão muito bizarra e ela virou para ele e falou: Ele te achou. Depois disso, o Nines acordou extremamente assustado e quando ele olhou para a porta dele, ele viu uma silhueta de um homem com uma cartola observando ele. Ele tentou ir na direção da porta para poder abrir e ver quem que estava lá, mas quando ele abriu não tinha nada, era só coisa da cabeça dele. Depois eles saíram, se encontraram lá na recepção. O recepcionista não estava e quem estava era um homem alto, magro, com uma barba rala e cabelo enrolado, chamado Vitorino Furtado. Ele foi extremamente simpático com os agentes e acabou dando em cima do Nines e falou para eles que tinha um restaurante ali perto chamado La Nuit, que eles poderiam ir lá para tomar café da manhã. Eles foram para esse lugar e quando eles estavam lá, acabou chegando um homem estranho lá. Ele era um policial, um homem fardado. Era um cara um pouco bem sério. Ele tem uma expressão bem fechada, ele estava fardado de uniforme policial. Ele não tinha barba e tinha um cabelo enroladinho. Ele chegou lá, o policial, e confrontou eles, falando que sabia que eles eram agentes da ordem e que ele queria conversar com eles na delegacia ao meio-dia. Os agentes, depois de terminarem a sua refeição, foram até a delegacia, onde se encontraram com o Sean. E lá ele se apresentou falando que ele era o Gabriel Monteiro, que ele era o policial que meio que tomava conta da cidade, meio que um policial geral. Ele falou que ele sabia que eles eram de uma ordem, não sabia exatamente o que essa ordem fazia, mas ele sabia que ele estava com essas coisas paranormais, que matava alguns monstros, essas coisas. Ele falou também sobre uma máfia. Essa máfia era uma máfia italiana liderada por um homem chamado Giovanna. O antigo líder dessa máfia era um homem chamado Angelo Bronte, mas ele acabou desaparecendo misteriosamente, assim como a sua filha, que também nunca foi encontrada, mas o Giovanna, ele era filho desse cara, ele simplesmente apareceu e começou a tomar conta das coisas. Ele falou que ele provavelmente tentaria fazer contato com eles, e eles falaram que já tinham feito contato na noite anterior, ele tinha aparecido lá no bar e falado um pouco com eles. E o Gabriel Monteiro pediu para eles, se eles pudessem, eles se infiltrarem nessa máfia para poder ajudar a polícia e que eles iriam ser bem recompensados e que eles iriam ajudar na missão deles, que era encontrar o presidente e a equipe Ômega. Mas eles não falaram do presidente, só falaram que eles estavam atrás da equipe Ômega. O Gabriel Monteiro falou que ele tinha visto sim a equipe Ômega, que eles tinham ido em direção ao bar dos carniçais, mas por causa da gangue ele acabou se afastando, e quando ele voltou lá, a equipe Ômega já tinha desaparecido. Ele mostrou na parede dele alguns cartazes de procurado, entre eles um homem chamado Bill Williamson, uma recompensa de 4.000, que ele falou que se eles quisessem eles poderiam
trazer essa recompensa até ele. Depois ele saiu da sala, deixou os agentes lá, e o Lucas encontrou um cartaz de procurado escondido na mesa, não escondido, mas dentro de uma gaveta na mesa dele, e que falava que era diferente dos outros cartazes. Ele só tinha um retrato falado no desenho feito à mão, não era uma foto, de um homem chamado Jack Hall. No cartaz falava que era um homem que andava meio trajado de cowboy, com uma capa vermelho carmesim e um chapéu. Ele sempre andava com um cavalo preto, tinha uma marca de lua branca na cara, e ele tinha várias armas. Ele era um homem extremamente perigoso. Quando o Gabriel Monteiro voltou, ele falou que na floresta próxima ao bar de Carniçais estavam vivendo vários desaparecimentos de pessoas e poderia ter envolvimento paranormal. Então ele pediu para os agentes irem lá averiguar o que estava acontecendo lá. Depois eles vão até o bar dos Carniçais e lá eles encontram aqueles 2 homens e mais 5 outras pessoas, sendo ela a Bianca, filha do Bruno, a Burdette, a dona do bar, o Arthur, o guitarrista da banda, da visão secundária, a Joyce, a baterista e o Greg, o cantor. Eles encontram as pessoas que também fazem parte da gangue e eles estão meio que arrumando. Eles estão pegando várias caixas, levando para um lugar, montando um palco. E quando eles encontram, o Bruno cumprimenta eles e fala que eles estão montando um palco que vai ter um show hoje. Vai ser o show de aniversário da filha dele, chamada Bianca. Eles decidem ficar lá para ajudar a montar o palco, para montar o show. E no meio disso, o Bruno chega pro Nines e fala que tem alguém chamando ele, que tem um homem estranho que usa uma cartola e um terno. O Nines ele sai do bar e vai na frente do bar, tem meio que um morrinho. Esse morrinho vai para um lugar que dá direto pro mar, que dá para ver o pôr do sol, e tem 2 árvores lá. E tem esse homem. Esse homem é um homem não muito alto, ele usa uma cartola, um terno, ele tem um bigode bem grosso e ele tem uma expressão melancólica, uma expressão estranha. Quando o Nines se aproxima dele, esse homem aparenta saber de tudo da vida do Nines. Ele conhece a Verônica, conhece os amigos dele, dos pais dele, sabe praticamente tudo que o Nines fez. Mas o Nines não sabe quem é essa pessoa. E depois de um pouco de conversa, esse homem ele se despede do Nines falando: é um belo lugar, não? E ele desaparece. Depois o Nines volta pro bar e eles continuam arrumando. Depois que eles terminarem de arrumar tudo, estava tudo preparado já, começaram a chegar algumas pessoas, a banda começou a tocar, estavam diversas músicas tocando, tava bastante bebedeira, bastante gente dançando. E quando eles estão lá, eles percebem que tem alguém que eles conhecem lá. O Vitorino, o mesmo homem que tinha dado em cima do Nines, estava dançando com uma mulher lá. E ele de uma maneira bem suspeita, atraiu essa mulher para fora do bar, indo em direção à mata. O que o Vitorino vai fazer com ela? Eles seguem então, e no meio da mata, quando eles estão andando em direção à floresta, eles são atacados por alguns zumbis de sangue. O Daniel acaba sendo ferido um pouco gravemente. Mas eles avançam e eles chegam aonde está o Vitorino, meio que mordendo o pescoço dessa mulher e sugando o sangue dela. Eles interrogam o Vitorino, perguntam o que ele está fazendo, e ele fala que é um vampiro. A princípio eles não acreditam muito nisso, mas o Nines fala que na antiga missão dele, na primeira missão dele, ele encontrou alguém que era um vampiro também, então ele acredita. O Vitorino fala que na floresta tem uma criatura muito estranha que ele não mata por prazer.
ele mata as pessoas para poder alimentar essa criatura, para essa criatura não escapar e acabar matando todo mundo que tá ali no bar e mais um monte de gente. Eles vão então até essa criatura, onde supostamente o Vitorino disse que ela estava, e quando eles chegam num lugar que parece meio que uma caverninha, e eles encontram uma criatura que é muito bizarro. É como se fosse uma mulher com cabelo preto muito longo, só que o corpo é completamente esquelético. Ela tem uma grande boca no peito e ela é repleta de braços extremamente finos e pálidos. E na parte de trás dela tem uma enorme, como se fosse uma bunda de uma aranha, e tem um símbolo brilhando nela. O Vitorino ele simplesmente desaparece depois disso e eles acabam enfrentando essa criatura. E sem muita dificuldade eles conseguem derrotar a criatura. Ao matarem essa criatura, onde estava essa bunda com o símbolo, sai um homem completamente cheio de uma gosma estranha que estava dentro dessa criatura. E é um homem velho, loiro, já completamente seco, com muito pouca gordura, tá quase morto. E ele se parece muito com o Giovanni. E esse é o Ângelo Bronte, o antigo líder da máfia. Depois eles voltam pro bar como se nada tivesse acontecido. O bar já tá bem mais vazio agora, eles ficaram um tempo nessa caminhada. E já tá todo mundo muito louco, a banda nem tá tocando mais. E o Giovanna chega no bar e chama eles para conversar do lado de fora. O Giovanna acaba oferecendo uma proposta para eles irem na pizzaria dele chamada de Giorno, que ele gostaria de oferecer uma proposta a eles. E depois o Giovanna vai embora. Após um pouco de conversa, os agentes decidem voltar pro hotel e descansar. E assim acaba essa sessão.